Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 72 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 645 do Catecismo, no artigo 9º, falando sobre o 9º mandamento do Decálogo: não cobiçar a mulher do próximo. São João Evangelista, diz o Catecismo, distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, de acordo com o que está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Conforme a tradição catequética católica, o 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, proíbe a concupiscência da carne. O 10º mandamento proíbe a concupiscência ou desejo sobre os bens alheios. No sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. A teologia cristã lhe deu o sentido particular de movimento do apetite sensível, que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Provém da desobediência do primeiro pecado, transforma as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, a concupiscência o inclina a cometê-lo. Já no homem, tratando-se de um ser composto, espírito e corpo, existe certa tensão, desenrola-se certa luta de tendência entre o espírito e a carne, mas esta luta de fato pertence à herança do pecado. É uma consequência dele e, ao mesmo tempo, uma confirmação. Faz parte da experiência do combate espiritual. Então, o Catecismo nos convida a continuarmos a purificação do coração. Então, não cobiçar a mulher do próximo faz parte também de não pecar contra a castidade. O coração, diz o Catecismo, é a sede da personalidade moral. É do coração que saem as más intenções: homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Mateus 15, versículo 19. A luta contra a concupiscência da carne, portanto, passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. A 6ª bem-aventurança do Sermão da Montanha proclama: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. A expressão puros de coração designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em 3 âmbitos: a caridade, a castidade e o amor à verdade, ou ortodoxia da fé. Existe um laço entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Repetindo, 3 tipos de pureza: caridade, castidade e o amor à verdade pela fé. Aos puros de coração está prometido verem Deus face a face e serem semelhantes a Ele. A pureza de coração é condição prévia desta visão. Desde já nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo, permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e do próximo, como um templo do Espírito Santo, como uma manifestação da beleza divina. Portanto, a luta pela pureza, ela passa, essa busca da pureza de coração, pela virtude e pelo dom da castidade, pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem, que é a união com Deus, pela pureza do olhar, exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, pela recusa de toda a complacência nos pensamentos impuros que tendem a desviar do caminho dos mandamentos divinos, e pela oração. A pureza, portanto, exige o pudor, e o pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenada a castidade, exprimindo a sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e da sua união. O pudor, portanto,
protege os mistérios das pessoas e de seu amor, convida à paciência e à moderação na relação amorosa. O pudor é a modéstia, inspira o modo de vestir, mantém o silêncio ou certa reserva, quando se entrevê o risco de uma curiosidade doentia, torna-se discrição. As formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura a outra. Em toda parte, porém, o pudor permanece como pressentimento da dignidade espiritual própria do homem. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. Ensinar o pudor a crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito à pessoa humana. Então, o 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, deve ser praticado desde o batismo, desde a educação para a vida cristã. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.